O Kitsune dessa semana é sobre o melhor, pior anime que eu já vi, Grappler Baki! Como sempre, a lembrança e o agradecimento. O podcast Kitsune da Semana só é possível, este vídeo é um oferecimento dos nossos apoiadores, tanto do financiamento coletivo no Catarse, o Catarse está na descrição do vídeo, quanto dos membros. Você pode receber os vídeos adiantadamente e alguns vídeos extras, eu tenho que fazer mais, sendo um membro do canal, clicando aqui embaixo no membro do canal. Você também ajuda pra caramba se você interagir com o vídeo, seja comentários, seja dando like, compartilhando, dando hype, que eu acho que só pode no celular. Você dá like, aparece o hypezinho, você aperta no hype ali, e aí pode entrar num ranking de hypados do YouTube. Isso ajuda pra caramba a gente e, obviamente, se inscrevendo no canal. Bora! O tema deste podcast é o anime do Baki de 2001, que ninguém lembra que existe. Eu preciso explicar o que diabos é este anime. Porque Baki acaba sendo uma daquelas séries que você tem que explicar por onde começar Baki. Obviamente você pode começar Baki pelo mangá de 1991, 91 eu acho, né? No capítulo 1. Esse mangá é do Keisuke Itagaki, de 1991, e o mangá é enorme. Ele está sendo publicado desde 1991, no estilo, digamos, meio Jojo, que ele termina uma parte, aí faz uma segunda parte, uma continuação com um nome ligeiramente diferente. O mangá tem um total, até o momento, de 154 volumes. A primeira parte, que é basicamente o que eu vou falar nesse podcast, tem 42, mas eu não vou falar a parte do mangá, porque eu vi o anime em live. Eu faço as nossas lives na rede das lives, certo? E o pessoal pagou os reacts do anime, eu assisti o anime inteiro. Ele tem 48 episódios, é um anime de 2001. Então, eu estou aqui fresco na memória com o Baki de 2001, e é isso que eu vou falar. Mas o que está acontecendo com a franquia Baki? E o que é o quê? E isso precisa ser explicado antes de mais nada, certo? Porque, como sinopse, Baki é muito simples. Tem um moleque chamado Baki Hanma, ele é filho do homem considerado a criatura mais forte viva no planeta, naquela época, naquele contexto, naquele universo fictício, que é o pai dele, Yujiro Hanma, e aparentemente ele meio que existe porque o pai queria um sucessor ou alguém que pudesse ser tão forte quanto ele pra lutar contra ele. Coisas muito confusas. E é uma série de personagens, de artistas marciais, que querem ser o mais forte. Várias artes marciais diferentes, e eles se encontram de várias maneiras diferentes. Baki é uma sucessão de lutas. Principalmente porque tem, a segunda temporada do anime inteiro é um arco de torneio gigantesco do começo ao fim de 24 episódios. Então, tem uma arena secreta de lutas, e tem outros contextos que as lutas acontecem, e tem o torneio. É uma sucessão de lutas de um monte de gente. Boa parte dessas lutas tem Baki Hanma, o protagonista da história. O mangá do Baki, ele é dividido mais ou menos em umas 4 partes, digamos assim. Ele começa com um torneio de karatê, que o Baki vai fazer parte para se testar. Depois tem uma breve parte ali no começo que tem várias lutas em sequência do Baki defendendo o título de campeão dele da arena, que tem uma arena secreta subterrânea embaixo do Tokyo Dome, que tem lutas clandestinas, digamos assim, onde vale tudo menos armas. Então, tipo, você pode fazer o que você quiser, desde que não tenha uma faca ou um revólver. E aí ele é o campeão dessa arena, a gente não vê ele se tornando campeão, a gente vê ele defendendo o título numa sequência de umas 3 ou 4 lutas. E aí no mangá, corta para um flashback da infância dele. Lá pelo capítulo 70 e pouco, tem um longo flashback da infância dele, com 13 anos de idade. Desde ele treinando, às custas da suposta fortuna do pai ou da mãe, e depois várias lutas em sequência, e os treinamentos dele, depois culminando numa luta dele contra o pai. E aí tem um time skip e tem um torneio na arena secreta. Então toda, sei lá, segunda metade do mangá do Baki, do primeiro mangá do Baki, que se chama Baki the Grappler, é esse torneio. As adaptações disso são 2, basicamente. Porque você tem um OVA do meio, eu acho, dos anos 90,
que é um episódiozinho de cerca de 45 minutos, e esse um episódiozinho tem uma breve adaptação da parte do torneio de karatê e uma luta da arena, a primeira luta do mangá da arena, que é contra o Kosho Shinogi, um cara que corta os seus nervos com o dedo. Enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Mas é isso. Existe essa adaptação em anime. Isso aqui foi dublado. Passou, eu não sei se foi vendido em VHS ou passou em algum lugar. Eu assisti já umas 2 vezes, tanto em live quanto porque eu quis, muitos anos atrás. É legal, é bem animado, é bem produzido. E tem dublado, você consegue achar no YouTube. Então tem essa adaptação. E tem o anime de 2001. O anime de 2001, o que ele faz? Ele resolve contar o primeiro mangá de 42 volumes do Baki em ordem cronológica. Então ele pega o flashback que tá no meio do mangá, passa pro começo, a gente vê o Baki com 13 anos, a sequência de acontecimentos completa do... Até onde eu sei completa, eu também não li todo o mangá, eu li trechos. A sequência do flashback do começo ao fim, até a luta com o pai dele, dá mais ou menos metade da primeira temporada, digamos assim. E aí ele volta pro que seria o começo do mangá. Então volta pra ele na arena, tem a sequência de lutas dele na arena, e aí na segunda temporada ele tem o torneio, que no mangá se passa depois do flashback, e agora ele só tá na sequência. Então ele conta o mangá inteiro, em 48 episódios, 2 temporadas de 24, ele conta todo o mangá de 42 volumes. Uma coisa que eu acho muito engraçado nisso é que esse anime termina com um cliffhanger. É um final estúpido, porque termina o torneio no penúltimo episódio e é um clímax que é muito tipo final da história, o destino dos personagens, sabe? Uma coisa bem despedida, bem final de história. Aí ele tem mais um episódio que é um cliffhanger, de um outro personagem que é a primeira vez que aparece junto com o pai do Baki, que eu acho que seria um cliffhanger para uma continuação que nunca existiu. Essa continuação só veio a acontecer 17 anos depois, numa produção completamente separada e independente, na Netflix. O anime da Netflix, até onde eu entendo, porque eu só vi 2 episódios até agora, o anime da Netflix só continua a história. Ele adapta o segundo mangá, que chama apenas Baki. Aí o anime da Netflix chama só Baki, e aqui no Brasil ficou Baki, o Campeão. Então, 3 temporadas de 12 episódios, um negócio assim, de 13 episódios. E ele tem na Netflix, e até onde eu entendi, tudo que acontece nesse anime que eu vou comentar agora, e no primeiro mangá, tá sendo resumido da abertura. Tem várias lutas em sequência, várias cenas reanimadas e tudo mais, então tem um resumo. E os personagens da primeira temporada, do primeiro anime, que eu vou comentar aqui, o anime de 2001, eles reaparecem sem nenhuma explicação, sem nenhum contexto. Eu só fico imaginando uma pessoa que, sabe, um otaku de hoje em dia. Porque esse anime foi 17 anos atrás, é 2001. Tem moleques hoje de 18 anos, ou sei lá, 20, 22 anos, que não sabem que esse anime existe. Porque ele não tem oficialmente em lugar nenhum, nunca chegou no Brasil de nenhuma forma. E aí vem um anime legal na Netflix, nossa, um anime de luta, eu gosto de luta, deixa eu ver esse anime de luta. E a história começa do meio, com um monte de personagens que você já tinha que conhecer, de um anime que você não sabe que existe, o que tá acontecendo? A experiência de ver o Baki de 2018 sem contexto deve ser muito esquisita. Mas eu não vou falar desse anime, eu vou falar de Baki desde o começo. Então essa é a primeira explicação que eu precisava dar. O que é o anime de 2001, ok? A segunda coisa que eu preciso comentar é, depois de explicar pra você o que é Baki, eu preciso explicar como é Baki. Porque, como eu falei, Baki é uma sequência de lutas. Então Baki é, de certa forma, um enorme exercício de estilo. Claramente Keisuke Itagaki gosta de artes marciais e fisiculturismo. Eu conheço as artes do mangá, eu gosto, de certa forma, da arte do mangá. Isso é um problema para o anime, porque depois eu vou comentar um pouco mais, mas o anime é absurdamente inconsistente, enquanto a arte do Keisuke Itagaki tem mais consistência. Dá pra você ver como ele desenha o Yujiro Hama no começo do mangá, é super feio, e depois ele chega num traço e num design mais definidinho do Yujiro Hama, do pai do Baki, e fica um pouco melhor. Eles são super expressivos, eles quase parecem, sei lá, pintura Ekiyo-e, pintura de maquiagem de kabuki. É muita expressão facial, é bizarro. As expressões faciais são bizarras, são hiper exageradas, os corpos são hiper exagerados, tudo
é hiper exagerado. A consistência do traço não está no anime, mas todo o resto meio que está. Os corpos são hiper exagerados. O Baki, no começo do anime, ele tem 13 anos de idade e ele parece um anãozinho bombado. Desculpa o termo, mas enfim. Ele é baixinho, atarracado e ele é um monólito de músculos, assim. O trapézio dele começa na orelha. É muito estranho e muito feio. Eu acho que a melhor explicação, a melhor comparação que eu tenho pra explicar a narrativa de Baki é que ele lembra muito pra mim a narrativa de Cavaleiros do Zodíaco. Se você estiver vendo isso no YouTube, vai atrás no nosso feed do podcast, em qualquer lugar que você ouça podcasts por aí, e o nosso especial 100 foi o nosso primeiro especial. Eu tenho 3 especiais até agora. Tem o especial 100, Cavaleiros do Zodíaco, o especial 150, Yu Yu Hakusho, o especial 200 que tem aqui no YouTube, que é o Dragon Ball completo. Todos eles são do mangá completo. E eu falo muito isso no do Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é uma guerra de retórica. Todo mundo chega e declama. É quase como se todo mundo chegasse com uma comitiva medieval, com uma cornetinha, e alguém anuncia quais são as qualidades, as características do seu lutador e diz que ele é o melhor em alguma coisa. Baki é isso. Todo mundo que aparece é absurdamente forte e é o melhor, de alguma forma. Todos eles são assustadores sempre. Existe essa tentativa por parte do roteiro de fazer com que todo novo inimigo seja a maior ameaça, e se ele já fez a maior ameaça antes, ele precisa que a nova ameaça seja de novo a maior ameaça. Então, o que você tem é essa sucessão de lutas em que boa parte da história é só o Baki, mas depois tem o torneio, e que todas as lutas são a mais incrível de todas. E é esse é o clima de Baki. E é muito exagerado. A gente brincava nas lives que a maior estupidez de Baki é sempre a próxima. Então, como ele é uma sucessão de lutas e todo lutador que chega é um mais alguma coisa e tem o seu próprio gimmick, o seu próprio truquezinho, sua própria, característica absurda própria, então ele tem que fazer com que o próximo sempre seja alguma coisa mais impressionante do que aquela. Então você tem um cara que, como eu já falei, o primeiro inimigo, isso inclusive é debatível, porque o Baki costuma fazer amizade com quem ele luta, né? Ele conquista um respeito de guerreiro dos inimigos que ele enfrenta. Então, em ordem cronológica do mangá, o primeiro que ele luta... Bom, tem um torneio de karatê que é meio normal, mas o primeiro inimigo dele é um cara que consegue enfiar o dedo no seu pescoço, puxar o seu nervo como se fosse uma corda e desativar certas funções do seu corpo. Então ele desativa um braço e desativa um olho. Mas ele não pode ser o mais forte de todos. Isso já é um absurdo. Então o próximo é, um grande wrestler que tem 2 metros e tanto de altura, que é uma porta, que é uma rocha imovível. Aí depois tem o irmão do cara que corta os nervos. Mas o irmão do cara que corta os nervos é só um médico. Só que ele é muito forte. Ele é gigante, ele é um fisiculturista. A proporção do corpo dele é bastante diferente da proporção, isso é interessante, inclusive, da proporção do corpo de outros lutadores. Porque tem vários lutadores que têm aquele corpo com a cintura mais fina e o ombro mais largo. Ele não, ele é meio que reto. Ele é um retângulo gigante, assim. As pernas dele, o quadril dele é muito largo, as pernas são muito largas e tal. Mas ele não tem nenhuma técnica de luta, ele é só muito forte. Apesar de ele ter uma técnica de luta que vem da medicina. Porque ele entende o seu corpo. Então ele consegue fazer quase como se fosse o Ramon do Jojo. Ele vibra os fluidos do seu corpo quando ele dá uma espalmada. Então ele vai ter que aumentar isso aí. É aí que entra uma característica estranha dessa história, que é o fato de que a escolha de fazer em ordem cronológica talvez não seja muito boa em alguns sentidos, em ordem cronológica da vida do Baki no anime, né? A escolha de fazer isso no anime, eu não sei se é muito benéfica, porque quando você volta para a normalidade, a sequência de acontecimentos da infância do Baki é absurda. Inclusive, talvez tenha uma grande queda dramática com essa mudança cronológica na narrativa. Porque é o seguinte, boa parte
da narrativa de Baki é só, como eu já falei várias vezes, uma sequência de lutas. Principalmente quando ele entra num torneio. Quando ele tá na arena, ele espera o próximo lutador. Quando ele tá no torneio, você tem as chaves, os grupos, e eles vão se cruzando. Então, a luta 1, a luta 2, a luta 3, a semifinal, a final, a quarta de final, etc, etc. Então é realmente uma sequência de lutas. Então ele consegue, mais ou menos eficientemente, criar uma tensão a cada luta. Ele vai criando um hype. Isso é uma coisa muito interessante que ele faz. Eita porra, as gatas estão malucas aqui. Ele vai criando um crescendo, digamos assim, dramático por conta das relações dos personagens. É isso que você tem que fazer num arco de torneio. Ele cria muitos personagens, existem graus para mais e para menos de carisma desses personagens, ele meio que vai subindo os personagens na escala do torneio, quem vai ganhando e passando de fase, mais de acordo, pelo menos no meu julgamento, mais de acordo com o carisma, com a graça de ter ele na história, o que eu acho que é a escolha certa, inclusive, do que no suposto domínio de artes marciais deles, e ele vai criando essa tensão como o que cada luta pode provar. E ele vai quebrando expectativas também. Porque, obviamente, que ele constrói todos os personagens para serem incrivelmente fortes. E todos eles são como se fosse o ápice da sua própria forma de arte marcial. Então, alguns deles vão ganhando um hype muito grande e que você vai chegando num ponto e fala, não tem como esse cara não passar de fase. Só que tem muitos personagens que não tem como não passar de fase. Então você tem, por exemplo, um dos meus favoritos, que é o Doppo Orochi, que é um karateka, o fundador do Shinshinkai. Um cara que é muito estiloso porque ele luta contra o pai do Rama no flashback e ele perde um olho. E por boa parte da história, ele é um japonês careca bizarro de grande e forte, de kimono, oclão anos 80 gigantesco e tapa-olho por baixo. E cicatrizes na cara. É uma coleção de designs no Baki que é impressionante. Esse é um dos melhores designs. Então esse cara, ele é o fundador, ele é um cara que é mais ou menos um rival do Yujiro Hama, ou ele se considera, porque o Yujiro Hama não considera ninguém rival dele. A luta com o Yujiro Hama, o pai do Baki, o mais de equilibrado que dá pra ter numa luta com o Yujiro Hama, já vamos chegar nesse ponto. E... Ivy, não! Ivy! Ah! Tira o pé do teclado! Quer ficar no meu colo? O que você achou de Baki? Você assistiu boa parte de Baki comigo, né, Ivy? Qual é o seu personagem preferido? É o Goki, assim como eu? Meu personagem preferido é o velho de óculos. O outro velho de óculos. O que você acha de um velho de óculos? Você gosta de mim, eu sou um velho de óculos. Olha só. Enfim, você tem esse cara, e quando ele tá no torneio, você já tinha visto outras características dele, uns flashbacks de como ele foi pra aquela arena e matou um tigre num golpe de karatê. Inclusive, é uma tendência de Baki. Quantos animais são mortos por artistas marciais ao longo de Baki? Tem macaco gigante, tem tigre, tem anaconda, tem 2 ursos polares separados, tem um monte de lobos. É muito animal morto. Porque também tem isso em Baki, que é todo mundo que aparece tem o seu próprio gimmick e eles têm que fazer uma pequena demonstração estúpida da sua técnica de luta. Ou então de quanto eles são fortes. Então o cara vai aparecer e vai pegar um coco e vai morder um coco e mostrar, nossa, olha como ele é forte, ele mordeu um coco. É direto essas bobagens, sabe? Baki é um anime idiota. Baki é muito estúpido. Então tem isso, tipo, vamos trazer o nosso suplente do torneio, porque um dos nossos combatentes não vai conseguir continuar. Então o suplente é um macaco gigante, que eu acho que é tipo o terceiro macaco gigante da história, eu acho, se eu não me engano. Então esse é o nível de estúpido. Mas enfim, depois de você ver o quanto ele é incrível, você não acha que ele vai perder. E aí tem uma luta e ele vai lá e perde. Então tem o discípulo dele, que é ele, só que ainda melhor. E aí você fala, não tem como esse cara perder. E aí ele perde pra um cara que é o acúmulo de 4.000 anos de história do Kenpo chinês. Como é que é o nome do cara? Hetsukayo. Nomes muito legais também. Hetsukayo Doppo Orochi. Pô, muito legal. Baki Hama. Muito louco, né? Eu acho Baki Hama um nome muito mais legal do que Yujiro Hama. O pai dele precisava de um nome mais sonoro. Yujiro é um nome meio comum pra mim, não sei. E aí esse maluco vai lá e, spoiler, perde pro Baki depois.
Então ele vai aumentando o drama no torneio dessa forma. Ele cria um competidor que tem uma habilidade absurda numa certa arte marcial, e aí ele vai perder para um outro cara que tem uma habilidade absurda dessa arte marcial. Aí as lutas vão criando relações enquanto eles estão lutando. As lutas servem para provar alguma coisa para o personagem. Então, o Doppo, por exemplo, ganha de um cara que é um jovem. Ganha mais ou menos, digamos. Porque também o torneio não tem nenhuma regra vale. A gente ficava brincando na live que o cara que criou o velhinho baixinho, o carequinha, o Tokugawa, ele é o Silvio Santos das artes marciais, né? Esse torneio do Baki é a casa dos artistas. Tanto faz a regra, é o dono que manda. Então se ele falou que não perdeu, não perdeu. Se ele falou que ganhou, ganhou. Tanto faz. Continua a luta. Ah, nossa, tem uma luta que é ridícula, que é o Baki contra um brasileiro, que é muito de mau gosto. Eu vou tentar lembrar disso e falar mais pra frente, mas só pra ficar no tópico. O brasileiro é um homem negro, descendente de escravos, que é um caçador na floresta, e ele é um animal selvagem maluco que só vive urrando. Né? E tem outros detalhes do mangá que são piores. Mas enfim, ele começa a luta antes de darem o início de luta. Em qualquer outro torneio sério, ele estaria desclassificado, porque ele bateu fora do torneio. Mas aí o organizador fala: não, porque o verdadeiro espírito das artes marciais é sempre estar pronto. Então valeu, e o Baki está desclassificado. Mas aí o Baki levanta depois de ter perdido a luta, de ter sido nocauteado. Ele acorda e levanta, e o cara continua batendo. E aí o Baki vai lá e ganha desse cara. E fala, então o Baki passa de fase, porque o Baki ganhou a luta. Porque o cara continuou lutando, e o Baki continuou lutando mesmo depois de ser perdido. Então dane-se regras. É muito engraçado, é muito estúpido. Enfim, o Doppo luta com um cara que é tipo um grande mestre da autodefesa, porque ele é tipo um agente secreto japonês trabalhando para os Estados Unidos, trazido pelo próprio pai do Baki pro torneio, e o cara é um gênio de várias coisas e tal, e seria uma prova da arte marcial tradicional japonesa e da força de vontade desse lutador veterano contra um cara que é, sei lá, um talento natural, praticamente sobrenatural, que dá um salto que no anime é animado quase como se ele estivesse flutuando com um barulhinho de disco voador, faz um quando ele pula. Então, tipo, nossa, ele é absurdo de bom e praticamente invencível. E aí o Doppo vai lá e, com muita dificuldade, com muito drama, ganha desse cara. Então essas lutas, ele vai fazendo as lutas para elas provarem alguma coisa sobre os personagens, para ter esses momentos dramáticos, esses ápices dramáticos a cada luta. Mas eu acho que é ainda fraco em relação ao verdadeiro drama que é o flashback, que no mangá é no meio. E no mangá ele acaba, inevitavelmente, representando uma subida de tensão na sua sensação de leitura, porque você começa com umas coisas mais ou menos normais de lutas de artes marciais e depois você tem um drama pessoal. Então existe um aumento de dramaticidade da narrativa no seu processo de leitura que eles invertem. Eles meio que têm um ápice dramático mesmo, no episódio 16 da temporada 1, digamos. Todo o resto é muito menos dramático do que isso. Talvez seja mais divertido, mais estúpido, mais épico, mais porradão. E Baki é isso. A graça de Baki. A leitura deve ser muito rápida. O pouco que eu li de alguns trechos do mangá, a leitura você só passa o olho. É uma leitura muito gostosa. Então você vai vendo uma luta idiota atrás da outra e você vai curtindo. Essa é a graça do bagulho. Então não vai perder a graça. Mas eu acho um problema. Por quê? A história do Baki no flashback é que a gente começa com eles morando sozinho, ele é praticamente um delinquente, cabelinho curto, é bem vermelho no flashback, bem ruivo, é mais claro do que o do pai. Depois ele fica com o cabelo meio castanho avermelhado, digamos, quando mais adulto. O design dele melhora muito, viu? Nossa senhora, ele é muito feio no flashback dele criança. Mas enfim. E ele se testando, ele luta contra 100 delinquentes e ganha de 37 de uma vez e tal. E ele tá meio que sendo treinado com todos os melhores equipamentos possíveis, porque a mãe dele é muito rica, e depois vai mostrar como ela conheceu o pai, o Yojiro. E ele chega e fala, não, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais os melhores equipamentos, a academia, como se ele tivesse sido criado como se fosse o Ivan Drago do Rock 4.
com ciência e equipamentos e tal. Ele não quer, ele quer a coisa pura. Aí ele se desafia contra... E aí que vai, né? Aquela sequência do nível de estupidez. Ele se testa contra o campeão de boxe e perde e fica frustrado, porque é inconcebível que ele, aos 13 anos de idade, perca para o campeão mundial de boxe. E ele chora de tristeza, porque ele perdeu do campeão mundial de boxe quando ele tinha 13 anos. E aí ele decide que ele precisa de um treinamento de verdade. O que ele vai fazer? Ele vai no meio da floresta para lutar contra um macaco gigante, que é uma espécie de Sasquatch. Porque é óbvio. E aí ele descobre a endorfina, que é um momento quase como se fosse o new type do Gundam. É muito pouco utilizado depois disso, tá? Tem mais um momento que tem um pouco disso. Aliás, o flashback todo é muito focado no bagulho da endorfina e depois é basicamente esquecido. Aí ele luta e ganha, mas não mata o macaco. Ele ganha o respeito do macaco, tá? E ele vai embora. Depois eu acho que ele ia lutar contra o lutador de boxe de novo, que agora ele mudou. E o lutador de boxe é vencido por um delinquente líder de gangue, um yakuza, digamos assim, de 15 anos de idade, gigantesco, cheio de cicatrizes, que é o Hanayama. É um personagem fantástico do ponto de vista de design, pelo menos, que quer lutar contra o Baki, que tá sendo pago pela mãe dele para lutar contra ele para testar ainda o Baki. Aí o Baki luta e ganha, mas aí chega o pai dele e dá um pau nele, e ele fica frustrado porque perdeu pro pai, que é a criatura mais poderosa do mundo, ou qualquer coisa do tipo. O pai dele depois chama ele pra uma praça e mostra o crânio do macaco que ele tinha vencido, mas poupado a vida. Ele foi lá e não poupou a vida, porque o pai dele já tinha matado outro macaco desse. Acho que a mulher desse macaco, você percebe a escalada de estupidez de Baki? Porque depois disso, o amigo militar do pai do Baki fala, não, então a gente precisa continuar testando o Baki, precisa que ele tenha experiência real de combate. Assim como o pai dele simplesmente gostava de ir para campos de batalha em guerras, tipo na Guerra do Vietnã, e matar pessoas com as mãos limpas porque sim, para ele se desenvolver como artista marcial, falou, não, o Baki precisa da mesma coisa. Então vamos pegar essa criança de 13 anos e jogar no meio de campo de batalha, porque tem um grupo terrorista no meio de campo de batalha. No meio desse grupo terrorista tem um cara que é, sei lá, o maior soldado do mundo, o Gaia. Então você percebe a escalada da estupidez? Só que o problema de você fazer essa troca do ponto de vista da escalada de poder, do power creep, sabe, do power scaling de Baki, é que você tem o Baki lutando no episódio 3, digamos, contra um Sasquatch gorila branco King Kong, e depois ele lutando contra um cara que, personagem X que conhece e já lutou contra o pai dele, fala que só tem 2 pessoas que ele não consegue vencer no mundo inteiro. O pai do Baki e esse cara. E o Baki ganha desse cara, o Gaia, o grande soldado incrível, tipo no episódio 7. E você fala, então não, né? Esse cara não é o mais forte do mundo. O segundo mais forte do mundo. Mas é porque, na experiência de leitura do mangá, isso não é o episódio 7. Isso é tipo o capítulo 90. O capítulo 110. Eu não sei exatamente quando, mas é mais ou menos nessa faixa do mangá. Então, a sensação de leitura é diferente. E aí você tem o drama com a mãe. Porque aí tem uma outra sequência de acontecimentos, que é o Baki se preparando para lutar contra o pai. E tem um conflito com a mãe, porque a mãe também é uma pessoa extremamente problemática e esquisita. Problemática no sentido de ela tem muitos problemas na cabecinha, porque ela é vidrada no Yujiro Hama e ela meio que transfere essa obsessão no Yujiro Hama pro filho. A primeira vez que a gente vê ela na história, ela dá um beijo na boca do próprio filho no episódio 1 ou 2. Ela é uma pessoa esquisita e ela está em um relacionamento tóxico, abusivo com o Yujiro Hama, que usou ela para procriação e meio que ignora completamente ela, e ela joga essas frustrações pro filho, e ela tem um momento que ela começa a chorar, espernear e bater e dar soco na cara do Baki, aí ela abraça o Baki. Então é tudo muito hiper dramático, tudo muito absurdo, tudo muito exagerado. E aí o Baki vai lutar contra o pai dele, e aí começa a cena com terremoto no Japão. E o Yujiro Hama para o terremoto com um soco no chão. Ele enfia a mão no chão
E suponho eu que a reverberação do soco do Yujiro para um terremoto. Ele detém as placas tectônicas do arquipélago japonês com um soco no chão. Aí você fala, bom, então foda-se, ele não vai ganhar. E ele não ganha. E aí rola todo um drama que ele quase mata o próprio filho, chega a mãe e fala, não, agora você vai lutar comigo, como maneira de proteger o filho como uma mãe. E o pai do Baki vai lá, age como se respeitasse ela como mulher e guerreira, entre aspas, quebra a coluna dela com um abraço. E esse é o fim do flashback. O momento que o Baki perde a mãe pelas mãos do pai depois de ser espancado pelo pai e de todos os amigos que ele fez ao longo da história. Todos, incluindo o grupo dos soldados terroristas e o Yakuza e o campeão de boxe, todos eles perdem ao mesmo tempo pro Yujiro Hama, incluindo o Baki, que é completamente espancado e ele mata a mãe do Baki nesse momento. Isso é o episódio 16 do anime. Dramaticamente falando, não tem mais como você fazer a história ficar mais dramática do que isso. Isso é um ápice dramático. E não existe outro ápice dramático nesse nível, tá? Apesar de eu ter ficado muito emocionado, digamos assim, investido emocionalmente na luta do Goki, que é o cara do Aikido, contra o Doppo, que é o cara do Karate Shinshinkai. E essa luta, pra mim, foi a melhor de todas do anime inteiro. Uma baita luta, que eu gosto muito dos dois personagens, eu não queria que ninguém perdesse. Mas, tipo, esse é o meu investimento emocional na coisa. Eu falei, puta que pariu, não! Ah, eu quero que o Goki ganhe, mas eu não quero que o Doppo perca, meu Deus! E aí vai lá, o Doppo perde. Porque eu também não queria o velho Goki perdendo depois, ele acaba perdendo depois e tal. Enfim, óbvio que tem esses momentos de emoção da luta. E é muito divertido, porque Baki é muito idiota. Então ele é muito divertido em sua idiotice. Mas não tem como ele superar esse ápice dramático. O que é diferente no processo de leitura do mangá, né? Então, a escolha de fazer em ordem cronológica eu não acho boa. Eu realmente não acho boa. E eu acho que ela cria um outro problema. Porque Baki 2001 tem dois problemas muito grandes. Na verdade, três. Um deles é um problema específico de Baki 2001, que é o anime é um lixo. É um lixo. Ok? Meu Jesus amado! Primeiro que ele tem uma coisa que eu não sei qual é a versão certa da abertura, e tem umas aberturas que são em computação gráfica, que é a coisa mais tenebrosa do mundo, e as letras não fazem o menor sentido. As músicas são péssimas, as letras são péssimas, e aí você coloca com uma abertura em computação gráfica muito ruim. Mas tem uma outra versão da abertura também, que é um pouco melhor, mas também é meio... Enfim. Mas ele é muito um anime de 2001. E aí a gente tem que falar um pouco disso, tá? Porque eu vou ter que ser babaca aqui e dizer que, infelizmente, vocês chegaram num ponto que é o quê? Vocês estão assistindo um velho. Eu não devia estar mais vendo anime. Tô brincando. Mas, enfim, eu tenho quase 40 anos de idade. Então, inevitavelmente ia chegar nessa hora. Que é... Não se fazem mais animes como antigamente. Mas o que é antigamente? Temos que definir isso aí. Eu tô brincando, obviamente tem muito anime incrível. Eu acabei de fazer o podcast do City The Animation. City The Animation é um anime do ano passado, 2025. E eu fiquei absurdamente encantado e feliz de ver esse anime. Então, obviamente, né? Muitos animes bons estão saindo hoje. Eu tô assistindo agora o Witch Hat Atelier, por exemplo. É um baita anime legal. Só fazer a brincadeira. Mas, tipo, de fato, a coisa mudou. A estética mudou, o modo de produção mudou. Não se faz mais animes como antigamente. De fato, factualmente, não se faz mais animes como antigamente. Antigamente se fazia animes de modo diferente. E pra mim a era de ouro estética dos animes é meio dos anos 80 até final dos anos 90. Pra mim. É onde o bagulho atingiu o seu ápice. Do começo dos anos 2000 pra frente, os caras começam a experimentar com a estética. Tem muitas coisas que são a cara do começo dos anos 2000. Tanto estética, como no sentido de até, por exemplo, trilha sonora. A trilha sonora do Baki de 2001 é um ponto alto do Baki. Ele é um eletrônico pra você dançar no pump. Tá ligado? Aquele bagulho de você... Dance Revolution, bater o pé no chão muito rapidamente. Tem umas músicas de pump no meio do Baki que são muito boas. Tem umas músicas que parecem
tela de seleção do SNK vs Capcom 2. Então a música ficava tocando e na minha cabeça só ficava Select your player! Select your fighting style! Go for broke! A qualquer momento ia ter esses narradores aí. Sabe aquela música que tem... Eles remixaram, acho que, uma propaganda da Brahma, não, da Kaiser. Era uma propaganda da Kaiser que tem no meio do remix de uma luta, de uma... Ou é uma música de abertura de um jogo de luta, ou uma música de seleção de personagem de um jogo de luta do começo dos anos 2000. É esse tipo de música que tem ao longo do BAC. Mas a produção tem muito a cara daquele tempo, sabe? A animação, o traço dos personagens, e a animação e a colorização digital, o começo de colorização digital. Esse começo dos anos 2000, pra mim, é a pior época esteticamente da história dos animes. Agora eles se recuperaram. Agora, mais recentemente, nos últimos anos, tem muito anime muito bem feito, e agora a exigência é que todo anime de televisão tenha meio que qualidade de cinema. Então você vê os seus Frieren, os seus Violet Evergardens, os seus Witch Hat Ateliers, que eles têm uma qualidade praticamente de cinema, só que pra televisão. Essa é a exigência de hoje. E é colorização digital, e é muito boa. Mas o começo da experimentação de colorização digital é nojento. E isso está em BAC. Mas essa não é a pior parte. A animação do BAC e o próprio design de personagens é extremamente inconsistente. Eu brincava durante as lives que o BAC é quase o Japan Animators Expo. Você conhece o Japan Animators Expo? É um projeto do Hideaki Anno. Olha a estação de Evangelion aí, hein? É um projeto do Hideaki Anno e do estúdio dele, do cara, que é uma série de curta-metragens e que ele dava oportunidade para vários animadores diferentes só fazer o que eles queriam. E é tipo uma exposição de curtas-metragens e todos eles são diferentes entre si. O que é ótimo quando é uma seleção de curtas-metragens que você quer variedade. Parece que eles dão, e obviamente é isso que eles fazem, eles dão BAC na mão de qualquer um a cada episódio. Então, às vezes, você tá vendo o BAC com uma certa cara, no próximo ele não parece ele mesmo. Os personagens eles mudam muito de um episódio pro outro. A proporção do corpo deles muda de um episódio pro outro. Então o BAC, às vezes, é aquele moleque atarracado muito, muito forte que o trapézio começa atrás da orelha. E num outro episódio, ele tá com uma proporção corporal um pouco mais esguia. No episódio seguinte, no mesmo arco do flashback. Eu fico, caralho, mas puta que pariu. É muito feio, é muito feio. Uma outra semelhança de BAC com Cavaleiros do Zodíaco é que BAC ele tem aquele estilo de criar luta. Ele é mais voltado para a cena de impacto do que para a fluidez da luta. Por mais que seja uma história de artes marciais, você não tem muito a coreografia de luta e tudo mais. Você tem os caras têm golpe especial, sabe? Cada um desses caras tem um golpe especial. Então você tem uma sequência de golpes especiais. E aí você tem a cena estática de impacto do golpe especial. Essa é o estilo de narrativa até do mangá, né? E aí acaba que uma produção muito vagabunda como a desse anime é uma produção que não consegue preencher os espaços que deveriam ser de uma luta bacana, de trocação, de artes marciais para você entender o estilo de luta dos caras e tal, e ele fica completamente dependente das cenas de impacto. O que são muito inconsistentes, né? Às vezes as cenas de impacto são muito legais, às vezes elas são só constrangedoras. Então você tem muito, por exemplo, de uns personagens girando no ar, como se fosse de fato um PNG girando. O cara tá tipo as pernas e os braços tudo espalhado, e ele vira um peãozinho no ar, na vertical. É muito engraçado, é muito feio. Tá certo que aí depois você tem, e eu vi 2 episódios do BAC de 2018, você tem a adaptação recente, que eles ainda não fazem boas lutas, porque quando vai pra uma luta que tem que ser um pouquinho mais interessante, vira computação gráfica. E pelo menos no episódio 2 tem uma luta do Hetsukayo com o Orochi Doppo, no anime de 2018, que a computação gráfica é péssima. E aí bate aquela tristeza, porque a animação, pelo menos quando é 2D no anime de 2018, é mais consistente do que e mais próxima do mangá também. E aí eu tive esperança, mas aí depois veio a computação gráfica. E aí você também tem a questão da diferença do design dos personagens do anime pro design dos personagens do mangá. Não é uma boa adaptação do estilo de arte de Keisuke Itagaki. E aí você pode ver isso como um ponto positivo ou negativo, tá? Eu gosto da arte do Keisuke Itagaki. Eu acho legal. Eu acho que é bom que exista coisas desse tipo. Eu não quero que seja tudo igual. A arte do Keisuke Itagaki é muito única. E eu curto muito. A arte do anime é qualquer coisa
e vários qualquer coisas. Então, tem isso. Então esse é um dos problemas de Baki, o anime de 2001. Mas esse é um problema específico do Baki, anime de 2001. Tem um problema que eu acho que talvez seja um problema de Baki como um todo. O primeiro problema de Baki como um todo é Baki, o personagem Baki Hama. Eu não entendo o personagem Baki Hama. É óbvio que ele é muito fácil de entender, ao mesmo tempo que ele é meio difícil de entender. Porque assim, quando você acompanha ele na ordem cronológica, tem quase uma progressão compreensível do personagem. Você tem um personagem que é um moleque revoltado, ele é, digamos, o baixinho invocado, o lendário personagem brasileiro, do folclore brasileiro, que é o baixinho invocado, e ele é um moleque revoltado. E ele vai lentamente, digamos assim, formando amizades, formando relações e se acalmando, digamos. Mas ele tem aquela raiva dentro dele que tem muito a ver com o pai dele. Então, durante o flashback, o personagem dele é mais ou menos compreensível, digamos assim. Na parte que ele já tá na arena, que ele tem os seus, acredito eu, 18 anos, ele é um personagem muito mais inconsistente pra mim. Porque eu acho que ele varia muito entre o guerreiro frio e meio que o arrombado. E às vezes ele é simpático. Ele tem umas atitudes que não fazem muito sentido pro personagem que foi formado até aquele momento. Por exemplo, ele tem a luta contra o médico. O médico é um enorme arrombado e aparentemente ele é um picareta. E ele é abordado por umas pessoas que foram operadas pelo médico picareta e a operação foi meio que deixada pra lá, porque as pessoas foram usadas como experimentos humanos pelo médico. E aí o Baki vai lutar contra esse médico, o médico halterofilista, quase que pra vingar essas pessoas que, sei lá, ficou na cadeira de rodas, perdeu a mão por causa dele, porque ele estava estudando o corpo humano em corpos humanos vivos. E depois que ele faz isso, primeiro que ele usa a técnica... não, esse é outro momento, tô confundindo agora. Porque tem um momento que esse médico faz uma operação nele mesmo, porque ele luta contra o próprio irmão, e aí o irmão corta os 2 nervos ópticos dele, e ele perde a visão, mas aí ele mesmo enfia os dedos atrás da própria orelha e remenda como se fossem fios elétricos de cobre e religa os nervos dele, dando um nó e retoma a visão no meio da luta. Mas isso é durante o torneio, não é durante essa parte. Enfim, é muita estupidez pra dar conta. Eu não vou lembrar de todas. Enfim, o Baki luta contra esse cara, vence e dá um golpe que faz, sei lá, estoura os órgãos internos dele e ele fica gritando em agonia. E aí o Baki vai lá e traz todo mundo que queria se vingar. E o Baki foi pra essa luta para vingar essas pessoas que foram prejudicadas. E aí todo mundo olha e fica meio absurdado com o espetáculo gore do cara cuspindo sangue. E fala, não, Baki, já chega, a gente não quer mais olhar. E o Baki olha frio e fala, não é isso que vocês queriam? E é o tipo de atitude que você não vê mais no Baki depois. Essa coisa meio vingativa, fria, mas também dando lição de moral nas pessoas. Esse é o tipo de atitude que não acontece mais depois. Então, o Baki é um personagem muito inconsistente. Inclusive, esse momento tem uma diferença pro mangá, que são os poucos trechos que eu vi, que eu não lembro exatamente como é no mangá, mas é ligeiramente melhor do que no anime, que meio que o anime, na narrativa, dá razão pro médico, porque o médico fala, o Kureha Shinogi, fala que essas pessoas não se curaram depois das intervenções cirúrgicas dele por falta de força de vontade. E aí a mulher que tá na cadeira de rodas levanta e admite que ela não teve a força de vontade pra continuar seguindo depois daquilo. Então meio que o cara tava certo. Enfim, é tudo muito confuso. A moralidade de Baki é muito confusa, é muito estranha. E o Baki é um personagem muito confuso e muito estranho. Então você tem esse momento, e aí você tem uns momentos onde ele é o bonzão convencido carismático e os momentos onde ele não é nem um pouco bobão e convencido. Alguns momentos ele é mais simpático, outros ele é mais frio e concentrado e guerreiro estoico. Eu acho o Baki um personagem estranho de se acompanhar. Fora que eu não gosto, sei lá, eu acho que ele sofre, nesse tipo de história de luta, da síndrome de protagonista. E eu não tô falando do protagonismo, entre aspas, de ele tem que vencer. Tem um pouco disso, mas não é essa parte que me incomoda. Nenhuma vitória em Baki faz muito sentido, porque tudo é muito estúpido e muito absurdo. Tem um cara
que é um boçozoco de gangue de motoqueiro que luta contra o campeão de boxe peso pesado. Enquanto o cara é campeão de boxe peso pesado, esse cara ganha dele por força de ser maluco. Ele tem o braço dele quebrado, e aí ele tira o gesso e ele começa a bater o braço quebrado pro braço quebrado ficar mais quebrado, porque ele é louco, ele é maluco, ele é doido. Então, eu não vou me incomodar com o protagonismo de vitórias do Baki, não é nesse sentido. Mas sabe a coisa meio My Hero Academia? Que enquanto cada um dos outros personagens pode ser um pouco único, o personagem principal tem que ser meio padrão, tem que ser meio standard, boneco 1.0, então ele nunca daria o poder pro Deku de... Esse é o meu exemplo de sempre, porque eu dublei e porque é um poder esdrúxulo. Ele nunca daria o poder do personagem principal de jogar fita adesiva do cotovelo, porque não tem cara de poder de personagem principal. Então o que ele dá? O poder de socão. E ele faz isso porque o personagem principal tem que ser meio normal. Ele tem que ser o ponto zero. Então, sei lá, o Ichigo tem a espadona. E o poder da espadona dele é um corte de espadona. Ele não tem a espada que faz o cara ficar mais pesado. Ele tem a espadona, que dá um corte de espadona. Não tem o poder de gelo, o poder de fogo, o poder de pétala. Ele tem o poder de ter uma espada. Numa série onde todo mundo tem espada. E isso acontece muito com personagens principais. Ele tem que ser meio normal, para os outros serem um pouco mais únicos. E a normalidade do Baki é que o gimmick dele, que no anime é muito mal estabelecido, demora muito pra ficar claro que esse é o gimmick dele, é que ele meio que aprende qualquer técnica. Então ele não tem gimmick, ele tem todos os gimmicks. Então ele luta com o cara que corta nervo e aprende a cortar nervo. Ele luta, ou ele observa o maluco dar esqueci o nome dele, mas é o discípulo do Doppo. Ele dá um soco de karatê que é quase como se fosse um chicote. Um soco que parece um tiro, que faz barulho de tiro. E ele aprende a dar esse soco. Ele luta com o cara que é o do Kenpo chinês, que faz um giro no ar, que é muito parecido. Tem umas coisas que são muito parecidas com o Naruto. Talvez o Kishimoto tenha lido e faz uma homenagem e tal. Uns giros meio Rock Lee. E ele vai lá e faz esse giro contra um outro cara. Enquanto o outro gimmick do maluco é morder, o que é idiota também, mas pelo menos é mais único. O gimmick do cara é droga, né? O gimmick do Jack Hammer é droga, não é só morder. É a questão da droga. Mas enfim. Então eu acho que o Baki é um personagem inconsistente e um personagem muito mais sem graça do que os outros. Ele não tem um carisma único. Eu assisti Baki, me diverti para um caralho com Baki. Eu gostei demais de Baki. Puta, que anime da hora de assistir, apesar do Baki. Eu não quero ver o Baki, eu quero ver o Hanayama. Eu não quero ver o Baki, eu quero ver o Jack Hammer. Eu não quero ver o Baki, eu quero ver o Goki. Sabe? São personagens muito mais legais do que o Baki. Todos eles. Então, tem isso. Mas o maior problema de Baki não é o Baki, é o pai do Baki, Yujiro Hama. Yujiro Hama é um problema para a história inteira. Porque quando você tem uma narrativa estilo Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco, ele tem uma coisa muito inteligente, tá? Respeitem Cavaleiros, respeitem Kurumada. Ele é muito indefinido. E isso é ótimo. Um outro que tem uma característica muito próxima disso é Hunter x Hunter, por exemplo. Tudo é muito indefinido. Você não tem uma escala de poder muito clara. Então, se o cara fala que ele é o mais forte fisicamente, ele vai ter a cena onde ele é o mais forte fisicamente até ser vencido pelo outro pela força de vontade. Se o outro fala que ele tem o golpe mais forte de todos, aí o golpe mais forte de todos vai funcionar e depois não vai funcionar de novo. Porque é tudo muito inconsistente. O Baki tem isso. Todo mundo que surge é o mais alguma coisa. Só que tem Yujiro Hama. E eu acho que o Yujiro, ele é tão forte que meio que tudo perde a graça. E o objetivo de quase todo personagem é ganhar do Yujiro. Então parece que o Baki em si tá lá pra nada. E todo mundo quer lutar, ou eles não querem exatamente lutar contra o Baki, eles querem passar pelo Baki pra depois passar pelo Yujiro. E é tantas cenas desse jeito, e tudo fica... Primeiro que você sabe o que vai acontecer, porque tem uma série de personagens que vai desafiar o Yujiro e perde. Então, toda vez que alguém vai desafiar o Yujiro, você sabe o resultado. O Baki luta contra o Yujiro e perde. O Kureha não tenta. Não, ele luta depois, mais pra frente. 7 caras lutam contra ele durante a arena e perdem. Ele aparece no meio do torneio
E eu acho que quando ele aparece no meio do torneio, desvia tudo. E fica meio que, tá, então o que vai acontecer? Todo mundo vai lutar no torneio e depois vai lutar contra o campeão. É tipo um Pokémon? Luta contra a Elite Four e depois tem o campeão, que é além da Elite Four. Como é que vai acontecer? E qual é a graça de qualquer uma dessas lutas? Eu acho que a existência do Yujiro Hama é uma coisa muito interessante, porque ele é uma presença muito forte, mas ele também quase anula o resto da história. E toda cena que ele vai lutar e o outro personagem desafia ele, é uma cena perdida, é um episódio perdido. Tem um episódio inteiro do anime que é perdido. Que ele fica com raiva de sei lá o quê, e aí os caras chamam os suplentes, e aí é aquela cena que eu falei, são os 7 perdedores, na verdade, que vão tentar desafiar ele, e todos eles perdem ao mesmo tempo. Então perde-se um episódio inteiro, com um bagulho que você sabe o resultado. E meio que anula as outras lutas também, porque tem um cara que é um lutador de sumô, e ele tem 2 lutas muito legais, ele ganha uma e perde a outra. Eu fiquei muito triste quando ele perde, porque eu gosto de sumô. Então, esse maluco, quando ele lutou, ele parecia um grande lutador. E aí, quando ele luta contra o Yujiro, ele parece uma criança. E isso, pra mim, faz as coisas perderem um pouco a graça. E o Yujiro é o protagonista de várias das cenas de mais mau gosto em todo o Baki. Porque eu acho que o anime, esse anime de 2001, dá uma certa suavizada em algumas coisas. Eu acho que dá uma suavizada, às vezes, por tempo, porque quer correr com as coisas. Ele adapta 42 volumes em 48 episódios de anime. Então imagine o quanto as coisas não são comprimidas. Então eu vi algumas coisas que foram completamente cortadas e tal. Como, por exemplo, quando eu falei do Zulu. A explicação do Zulu é que os navios negreiros que trouxeram os africanos escravizados para o Brasil serviram como uma espécie de seleção darwiniana das pessoas, dos espécimes mais resistentes da raça, entre muitas aspas, negra. Então ele é como se fosse um super guerreiro, porque ele é um descendente dos grandes sobreviventes dos navios negreiros. E aí tem meia página inteira no mangá de um desenho do cara pelado com um desenho do pau dele gigante, falando que, além disso, a capacidade reprodutiva deles é fantástica. Eles produzem 5 a 6 crianças. Então, o cara é extremamente animalizado. É muito escroto. Mas tem, por exemplo, o Yujiro abusando de mulheres ao longo de toda a história, porque ele é um cara... Ele é um animal, né? Ele é a criatura mais forte do mundo, né? Tipo, o homem mais forte do mundo. Então ele é extremamente abusivo com a esposa, e tem a cena do flashback, que é a história de origem do Jack, dele abusando de uma mulher num túnel lá, que o anime não mostra. O anime faz com muito mais bom gosto. Até o ponto que dá pra dizer que isso é bom gosto, né? Porque no mangá tá muito mais explícito o abuso. E aí depois mostra ela, porque ela foi presa, né? Ela grávida, com o cabelo raspado, parindo na prisão, com os guardas achando o máximo ver a mulher pelada parindo a criança. Baki, o mangá, é um mangá de extremo mau gosto, no geral. Ele é chulo. Então você tem que entrar com esse pensamento. Eu acho que o anime troca essa chucrice, esse chulo, pela péssima qualidade de animação. Então ele é só nojento no sentido de estético, ele é muito feio. E o mangá, ele é feio para muitos gostos possíveis, né? Por muita gente deve olhar a arte do mangá e achar nojenta de feia. Eu acho legal, mas ele é muito mais chulo. E boa parte dessa nojentice, desse sebo de mau gosto do mangá do Baki vem do Yujiro, que é feito para ser um super vilão, no fim das contas. Ele é um super vilão. Mas eu acho que ele é um super vilão que, por conta de ele ser o ponto final do protagonista e de um monte de personagem, ele acaba sendo um ponto final inalcançável, ao ponto que tudo perde o sentido de ser. Quase. Tipo, eu não tenho nenhuma expectativa de uma luta do Baki contra o Yujiro. Porque se o Baki ganhar, não vai fazer sentido. Se o Baki perder, é só o normal. Então, qual é a graça de esperar isso? Quer dizer, talvez o Keisuke Itagaki consiga fazer uma narrativa incrível
de uma... E aí eu não sei, né? Porque a história tem 154 volumes, e eu acho que o Yojiro tá vivo até hoje, e eu duvido que o Baki tenha ganhado dele, mas vai saber, eu não li. Então talvez o Baki já tenha ganhado dele. Então, e talvez, no processo da narrativa, e você abraçando o bullshit, né, a mentirada do Baki, você compre a vitória do Baki mangá, né? A mentirada do Baki mangá faça eu comprar a vitória do Baki personagem. E talvez funcione, não sei. Mas eu duvido. Eu acho que o Yojiro é um problema para a história. Tá certo que já me mostraram várias cenas do fato de que toda vez que tem um novo presidente dos Estados Unidos na vida real, tem uma cena do Yojiro Hama indo pra Casa Branca só dando um apavoro no presidente, porque sim. E tem a brilhante cena do Yojiro dando um apavoro no Trump com o Elon Musk do lado. É só maravilhoso. Então tudo bem. Ele, na guerra, lutava de um lado que fosse o mais fragilizado. Então ele meio que, na cronologia, no universo de Baki, Yojiro Hama ganhou a guerra do Vietnã para os vietnamitas. Porque ele saiu matando americano porque sim. O que eu respeito, veja bem. Mas é um personagem que eu acho que estraga a história. De qualquer forma, eu recomendo o anime do Baki de 2001. Não, e sim... Eu recomendo o Baki no geral. Eu quero ver o Baki da Netflix. Alguma hora eu vou parar e ver. Talvez em live, talvez pra continuar os podcasts. Eu não tô prometendo não, hein? Tô falando que eu tenho vontade. Mas eu recomendo o Baki no geral. Porque é uma experiência divertida. Ele é muito idiota. Ele é um mangá sem motivo de ser. Ele é um mangá que tem um fiapo de tema. Ele te engana dizendo que tem um tema, que é todos os homens, inclusive a abertura da primeira temporada do anime sempre tem um letreiro falando: todo aquele que nasce homem, um dia sonha em ser o mais forte do mundo. Este homem é conhecido como Grappler. Que eu acho que também é um uso idiota do termo, porque, tipo, Grappler é uma coisa específica, que é de luta agarrada, luta de chão, que é o grappling. Eu não sei porque que ele colocou Baki the Grappler e não, tipo, sei lá, Baki the Fighter, que é um termo guarda-chuva, porque ele meio que dá a impressão de que o homem conhecido como mais forte do mundo, o artista marcial conhecido como mais forte do mundo, é conhecido como o Grappler e não... Ou eu entendi errado, enfim. Mas isso é o tema. Todo mundo quer ser o mais forte do mundo. O Yojiro é o mais forte do mundo. Todo mundo quer lutar com o Yojiro. O Baki também. Mas o Baki tem um motivo um pouco mais pessoal. O Jack Hama também. Mas o Baki tem um motivo um pouco mais pessoal. E ele é o protagonista. Por isso ele é o protagonista. E ele é o filho. Mas esse é o tema. Um monte de gente. Eles lutam. Eles querem ser os mais fortes. E por isso eles lutam. Um depois do outro. E até a menina, espécie de namoradinha do Baki, questiona o Baki no momento e fala: por que vocês lutam? Qual o sentido disso? Que é uma coisa que a gente se perguntava o tempo todo assistindo. Que era: esse torneio aparentemente não tem nem prêmio em dinheiro. Ele é um torneio numa arena clandestina subterrânea secreta. Ninguém vai saber. E você não vai ganhar dinheiro com isso. E você pode morrer, como vários personagens morrem. E a resposta do Baki é: porque eu sou assim. Porque a minha vida é essa. E eu vou ser assim até eu morrer. E é isso, e acabou. Isso é Baki. Baki é nada. É um nada muito divertido. É um nada. Se você for com o espírito de: vamos ver qual é a próxima idiotice que esse cara vai fazer. Ah, olha aí. Então é um cara que é um preso russo que cavou um buraco que parece o túnel do metrô sozinho com uma picareta de 100 quilos para esperar o momento em que a Rússia ia chamar ele para representar a mãe Rússia. Ah, então essa é a idiotice da vez. Então esse personagem perdeu pro maluco drogado que morde na primeira luta? Tá bom, tudo bem. Isso é Baki. Se você for com essa cabeça de vamos ver qual é a próxima idiotice, você vai se divertir muito. Eu vou dizer que eu acho Baki bom? Eu não sei. Porque se você for dizer que Baki, como eu falei no começo, é um exercício de estilo, é só o autor desenhando as coisas que ele gosta da maneira mais divertida, mais entretenimento possível, é isso que ele faz. E é só isso que ele faz. Então naquele velho papo meio bosta, meio bunda, de ele faz o que ele se propõe. Sim, Baki faz o que ele se propõe. O que ele se propõe não vai fazer você ganhar nada na sua vida, tá? Mas você vai se divertir. É legal. Talvez o mangá seja um pouco melhor, mas ele é um pouco mais chucro. Então você escolha o anime extremamente mal feito ou o mangá que pra muitos é horroroso de feio e é mais chucro. Você escolhe a sua droga.
Escolha a sua droga. A minha droga foi pela live, o pessoal pagou pra eu ver o anime, então eu vi o anime. Eu tive essa droga, foi a primeira que me ofereceram. Eu aceitei. Agora eu estou viciado, não tem muito o que fazer. Ficamos por aqui com mais um Kitsune da semana. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Comente abaixo se você leu pelo mangá e prefere, quais são as diferenças que eu perdi, se você tem uma leitura completamente diferente de Baki, se você acha que na verdade nem divertido ele é. Comente aí abaixo o que você acha de Baki, o que você achou deste episódio. E abaixo também tem o link do nosso financiamento coletivo e dos membros do canal. Você pode ser um membro ou você pode ser um destes caras aqui, ó, o nosso hall da fama dos maiores apoiadores do Kitsune da semana. Eu agradeço imensamente, muito obrigado, ficamos por aqui, falou!